Na verdade, meu nome é Luiz Roberto Oliveira, Luiz é dos antigos, ainda é com Z, não é com IS. Eu já sou professor aqui da Faculdade de Medicina no Departamento de Cirurgia há 42 anos. Bom, há cerca de uns 20 e poucos anos atrás, casualmente, eu descobri uma coisa que eu acho fantástica, que é a possibilidade de você trabalhar com educação à distância. Nós todos somos treinados para trabalhar com educação presencial e acrescentar à educação presencial alguns dispositivos tecnológicos que hoje a maioria deles são digitais, né? Mas o que mais me chamou a atenção na época em que a cabeça pescoço estava por volta da sua segunda grande geração foi o fato de que você pode utilizar simulação para você utilizar isso em termos de prover aprendizagem à distância, ou seja, aquela na qual tanto o professor quanto o discente, tanto como quem ensina, como quem aprende, não precisa estar presencialmente e nem mesmo sequer no mesmo espaço de tempo. E é uma tendência, e essa tendência cada vez mais se impõe e se torna necessária por causa do volume de crescimentos de conhecimentos e fica quase impossível acompanhar pelos métodos tradicionais. Mas aí vem a grande dificuldade, é você transformar o laboratório de informática num local em que se possa não apenas fazer triângulo que dizem que é da universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão, mas você também fazer inovação, né, você fazer empreendedorismo, tá certo? E isso tudo se juntar para que você possa fazer uma melhor abordagem, tá certo? Da oferta de serviços em saúde para a população, né? Que é hoje, né, o que nós conseguimos fazer com telemedicina, telesaúde. Ou seja, na verdade, o que a gente percebe é que há uma convergência, né, da saúde digital, que é o nome correto hoje, com a educação à distância online. Nesse contexto, nós então procuramos que o NUTED se transformasse na oficialização do uso, né, dessas propostas tecnológicas, não só para a graduação, mas também para a pós-graduação, né? E isso coincidiu com o lançamento de um grande programa no Brasil, que foi o programa Telesaúde Brasil Reis, né? Ele chegou a ser suspenso em 2019, mas agora está havendo uma nova tendência de lançar esse programa de novo. Em alguns locais já está funcionando, nós estamos nos preparando para isso. E foi criada, inclusive, uma secretaria, né, de saúde digital, né, no Ministério da Educação. Nós começamos aqui de tudo que a gente fazia aqui em termos de saúde digital, que na época nem tinha esse nome, era de uma secretaria diferente, e hoje essa secretaria é uma secretaria independente, quer dizer, independente em termos de existir como tal, que na época não existia. Está fazendo uma revolução grande, implantando, no sentido de implantar a saúde digital no Brasil. Embora existam ainda lacunas que precisam ser corrigidas, né? Por exemplo, o Brasil precisa tornar a saúde digital, né, um, uma área de conhecimento reconhecida como ciência, que já é no, Brasil, no mundo todo, o Brasil ainda não tem isso. Segundo, a saúde digital precisa ser reconhecida como a área de atuação do profissional médico, mas não só do profissional médico, mas dos profissionais de saúde no geral. E cada uma dessas lacunas tem impactos, né? Estou citando só as duas principais, mas, por exemplo, nota-se nitidamente que o número de oportunidades de formação de mestres e doutores na área da saúde digital, ela é muito pequena. Por quê? Porque a saúde digital, não sendo reconhecida como ciência, como é que você aprova na CAPES do CNPq um curso de pós-graduação estricto sensu, um mestrado ou um doutorado, né? Então, veja bem, nós funcionamos, num primeiro momento, ofertando, tá certo, serviços de telemedicina e telesaúde
exceto a teleconsulta, porque na época que nós começamos, a teleconsulta era proibida no Brasil. A gente conseguia fazer a teleinterconsulta, né? Um médico conversando com o outro, né? Um médico do interior, por exemplo, que está precisando da opinião de um especialista, conversa com o especialista aqui. Lá poderá ou não estar presente um paciente, mas só o paciente e o médico especialista aqui no Brasil, né? Isso é coisa de aceitação da pandemia para cá. Hoje existe, inclusive, uma lei que dá sustentação a isso, que é a Lei de Telesaúde e Telemedicina no Brasil, né? Hoje eu já posso fazer telemedicina de qualquer canto que eu, como médico, esteja tomando certos cuidados que são previstos dentro da lei. E a outra coisa que foi um grande diferencial nosso e continua sendo, é exatamente o diferencial de trabalhar com a educação à distância, focado para os profissionais da área da saúde. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos com 2 cursos de especialização ministrados à distância. Você vê o grande atingimento disso. Nesses 2 cursos nós temos mais de 4.000 alunos, né? Eu não lembro agora de cabeça quantos mil alunos tem, mas é quase que uma universidade à parte dentro da própria universidade. O grande problema é nós conseguirmos fazer com que essas tecnologias transbordem para dentro da faculdade, tá certo? Para dentro da universidade. Aí, uma maneira boa de responder isso, embora não única, é de falar das quatro, dos 4 grandes objetivos da saúde digital. Se você for ler a história da computação, você vai ver que os primeiros computadores começaram a ser produzidos lá pela década de 40, né? Mas a ideia, né, subjacente ao uso e à construção dessas máquinas é muito mais anterior, né? As primeiras aplicações só ocorreram quase que 10 anos depois na área da saúde, né? Houveram algumas aplicações lá no finalzinho da década de 40, mas isso foi muito prejudicado pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Começou a se perceber que o trabalho que os computadores faziam eram muito bons para algumas aplicações e no esforço de guerra. No início da década de 50 veio a Guerra Fria, que também causou muita dificuldade, né? Mas o grande boom foi mesmo na década de 70, quando além da internet surgiu a web. Hoje, muitas pessoas ainda acham que internet e web são a mesma coisa, e não são, né? Daí surgem algumas propostas de nomes, né? E surgem também as ideias de objetivos que podem ser úteis para ajudar, certo, nas ações ligadas à saúde, né? O primeiro grande objetivo, né, da saúde digital é você melhorar a qualidade do atendimento, né? Se eu estou aqui atendendo um paciente que está na minha frente e eu tenho possibilidade de consultar, né, alguns repositórios de informações que possam melhorar a qualidade da atenção que eu vou dar, que possa melhorar a qualidade do diagnóstico que eu vou fornecer. E até o próprio fato de eu dispor de alguns dispositivos que façam que o paciente possa ser atendido sem precisar se deslocar, como muitas vezes acontece, né? Diminuindo a famosa fila que tem de gente para ser atendida na área da saúde, isso aí melhora a qualidade da atenção à saúde, né, de forma bem concreta, né? Segundo grande objetivo da saúde digital é um objetivo ligado às oportunidades de atendimento, tá certo? É uma questão de equidade, né? É você diminuir a iniquidade na área da saúde. Você tem um estado, como outro dia eu vi um comentário, que só aqui no Ceará nós estamos com cerca de mais de 2.000 pessoas numa fila esperando uma consulta de telecardiologia, muitas vezes uma consulta de acompanhamento, que é um paciente que tem uma doença cardíaca crônica, não pode ficar sem acompanhamento, esse paciente fica numa fila esperando, quando puder, e muitas vezes ainda tem que viajar 300, 400 quilômetros. Bom, aí nós vamos ao terceiro grande objetivo da saúde digital. O terceiro grande objetivo é você conseguir trabalhar melhor a distribuição dos recursos disponíveis, está compreendendo? E vai reduzir, está compreendendo? Os gastos, porque você fez um bom gerenciamento dos custos.
Na saúde, você sempre tem muito mais necessidade de pessoas do que dinheiro para poder atender essas necessidades. E há pouco tempo só se falava desses três, mas hoje tem um quarto grande objetivo, né, que já vinha se desenhando tudo. Esse quarto grande objetivo tem duas grandes implicações, né? Tem a implicação relacionada à satisfação do paciente com a sua jornada de saúde. Imagine que você hoje vai marcar uma consulta, você pode pegar o seu celular, usar um aplicativo, marcar a consulta, receber a confirmação da consulta, chegar lá no momento da consulta, ser atendido e não sair mais com aquela receita escrita em papel, assinada e carimbada. Então você sai com uma receita que tem um QR Code, você vai na farmácia e vai atendido imediatamente. É claro que o paciente vai se sentir muito mais satisfeito. Um paciente que vai atendido por telemedicina, tá certo? Com uma teleconsulta, né? Claro que esse paciente vai se sentir muito mais satisfeito, porque não precisou se deslocar, marcar, tal, etc. Tudo, né? E também o outro braço é a satisfação do prestador de serviço com a sua jornada, com a qualidade da sua jornada de trabalho. É a otimização do tempo, não tem dúvida, né? O dia não passa a ter mais de 24 horas por causa das tecnologias, mas as tecnologias permitem você trabalhar num ritmo muito mais rápido, muito melhor e sem queda da qualidade, né? Até porque hoje você sabe que o ensino puramente presencial, né, já conhece muitos defeitos que ele tem, certo? Mas hoje você pode combinar, né, fazer um curso desse na modalidade sempre presencial e, com certeza, existe uma série de possibilidades, como, por exemplo, a integração com o uso das metodologias ativas de ensino e de aprendizagem, que vão propiciar uma melhor qualidade da aprendizagem, a chamada aprendizagem significativa, tá certo? Essas tecnologias todas, elas devem ser compreendidas como tecnologias que são capazes de levar o aprendiz à sua própria emancipação de aprendizado. Imagine o que é eu estar escrevendo um texto aqui e fico com dúvida de uma frase ou da escrita de uma palavra, etc. Tudo. Eu tenho à minha disposição aqui, no mínimo, uns 4 dicionários diferentes. Antes não, antes eu tinha que me levantar, pegar o Aurélio, pegar o Caldas da Aulete e ver se a palavra existia, como é que estava escrita lá no dicionário, etc. Tudo. Hoje eu não preciso. Você tem hoje os repositórios acadêmicos. Eu peguei a faculdade aqui uma época, e quando você queria fazer um levantamento, uma pesquisa bibliográfica, você ia lá para a faculdade, pegava lá, vamos chegar um volume de tempos em tempos, e ali, dentro daquele livrão, você pesquisar pelas palavras-chave e ia ver se a faculdade tinha trabalho ou não tinha. Na maioria das vezes não tinha, você tinha que esperar que mandar buscar. Hoje não, hoje eles estão acessíveis, você pode ter o repositório da CAPES, envia o aluno para a biblioteca, né, para ele conhecer essas ferramentas, para que ele possa ter autonomia, tá certo? E essa autonomia é que vai trazer para o aluno, tá certo? O seu empoderamento, tá certo? As perspectivas do NUTES, elas estão ligadas muito é, diretamente aos investimentos, né, que possam ser feitos para que nós possamos melhorar. Porque essas tecnologias, elas precisam de investimentos para poder nós melhorar. Por exemplo, nós estamos com um parque aqui de computadores que já tem 20 anos. Nós tínhamos ali um repositório, um conjunto de dispositivos para armazenamento que, quando chegou aqui, tinha aproximadamente 43 terabytes de espaço. Hoje, talvez tenha uns 2, porque a tecnologia dele era uma tecnologia antiga, ainda era aqueles discos rígidos, né, de, de rotação e um braçozinho para a leitura. Essa tecnologia foi caindo. Hoje, a maioria dos discos são discos sólidos, a tecnologia é completamente diferente, mas ele não aceita disco sólido. Então, essa é a nossa realidade. Os dispositivos, está compreendendo, trazem a possibilidade de você automatizar tarefas, fazer pesquisas, armazenar material com muito mais facilidade, né?
Antigamente você ia referenciar um trabalho, você tinha que dizer, eu vou botar a norma da ABNT. Hoje você tem programas que você bota lá os dados todinhos, os metadados, e diz, eu quero que formate em ABNT, eu quero que formate em Vancouver, etc. Ele lhe dá a citação pronta já. E, se você quiser, já pode criar um banco de dados, tá compreendendo? Para toda vida que você precisar daquela citação, ela está lá guardada, né? Hoje você tem instrumentos que você pega um trabalho em PDF e ele faz uma análise do trabalho em PDF, cria perguntas do trabalho em PDF, etc. Antigamente, cara, ia fazer uma dissertação de mestrado, cada trabalho desse você tinha que ler um por um. Bem difícil, né? Hoje você tem um instrumento que lê e dá o principal, né? Você utiliza o principal, claro que deve ver se realmente está dito lá dentro, porque essas inteligências artificiais, dependendo do prompt que você dá, elas também podem ter alucinações. Você precisa estar trabalhando sobre isso.